Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão, galera. Classificado para as oitavas de finais e com a liderança do grupo G garantida, o Palmeiras deve ter novidades no time que enfrentará o Bolívar nesta quinta-feira às 19 horas no Allianz Parque pela quinta rodada da fase de grupos. Jogadores que vêm atuando menos por conta das recentes lesões, como os Marco Rocha, Mike, Murilo, Rafael Veiga e Maurício, podem iniciar a partida como titulares. Nesta manhã, Abel iniciou o treino na academia com uma sessão de vídeo sobre o adversário. Depois disso, separou duas equipes e comandou um trabalho tático de posicionamento e situação de jogo. Estou trazendo aqui para vocês também, para mais informações, o Seleção Esporte TV, falando tudo aí sobre o Palmeiras nesta Libertadores, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Nova York com o nosso correspondente nos Estados Unidos, Guilherme Pereira, para falar do Mundial ou da Copa do Mundo de Clubes que acontece exatamente daqui a um mês. Gui, boa tarde a você, bem-vindo. É isso, Rizek, tudo bem? Grande abraço para você, para o Ramon, Coutinho, PC, todo mundo que está acompanhando o Seleção. Daqui a exatamente um mês, Inter Miami e Al Ahly do Egito, o primeiro jogo da Copa do Mundo de Clubes. Claro, o jogo de Lionel Messi. No dia seguinte, no dia 15, Palmeiras e Botafogo já estarão em campo. O Palmeiras está no grupo do Inter Miami ao lado do Porto. O primeiro jogo do Palmeiras é contra o Porto. Já o primeiro jogo do Botafogo é contra o Seattle Sounders, que é o time, talvez seja o time com a torcida mais fanática aqui dos Estados Unidos, um time que vai jogar em casa, vai jogar em Seattle. Não vai ser um jogo fácil para o Botafogo, não, esse primeiro jogo, o jogo da estreia. Essa taça que a gente está vendo aí representa a universalidade do futebol. Essa Copa do Mundo de Clubes terá 32 times de todos os continentes. Vamos ter, por exemplo, o Auckland City da Nova Zelândia, que é um time pequeno, ao lado do Real Madrid, o poderoso Real Madrid, o tradicional Boca Juniors da Argentina, com o Inter Miami, que é um clube ainda jovem aqui dos Estados Unidos. É a FIFA entrando com força no mercado do futebol de clubes, lembrando que ao todo o Mundial de Clubes vai distribuir $1 bilhão para os participantes. Quem participar já vai ganhar uma boa grana, quem avançar então vai ganhar uma grana excelente, sobretudo para os clubes brasileiros, pensando nos clubes brasileiros que vão receber essa grana em dólar, né? É um valor realmente pesado e que vai fazer a diferença para os clubes brasileiros, Fluminense, Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Amigos, daqui a um mês, né, a FIFA decidiu fazer a Copa do Mundo de Clubes aqui por alguns motivos. É claro, os Estados Unidos já tem toda a estrutura necessária para receber um evento tão grande que foi fechado há pouco tempo. Além dos centros de treinamento, os Estados Unidos já têm estádios, não faltam estádios aqui. Alguns foram construídos para receber jogos de futebol, o que não aconteceu na Copa de 94. Então, esse é um exemplo do quanto a modalidade está evoluindo por aqui. Além disso, os Estados Unidos precisam fazer testes para a Copa do Mundo de seleções do ano que vem, que será sediada também por México e Canadá, a primeira Copa do Mundo em 3 países. Dos 11 estádios do Mundial de Clube, da Copa do Mundo de Clubes, 5 estarão também na Copa do Mundo de Seleções, principalmente o estádio de Nova Jersey, que fica pertinho aqui de Nova York. Esse estádio vai receber as semifinais e a final da Copa do Mundo de Clubes e também a grande decisão da Copa do Mundo de Seleções no ano que vem. É super importante dizer o seguinte, né? Para atualizar, falta dos 32 times, uma vaga está aberta, que é justamente a vaga do grupo do Flamengo. América do México e Los Angeles FC vão disputar essa última vaga. A FIFA ainda não confirmou, mas esse jogo deve acontecer no dia 31/5, 31 de maio,
em Los Angeles. No dia seguinte tem a final da Liga dos Campeões da Europa. Então, no sábado, no dia 31, provavelmente a FIFA vai realizar esse jogo. Quem vencer se classifica para o Mundial de Clubes. E aí é super interessante analisar o seguinte também. É o grupo do Flamengo, como eu disse. E aí, se o América do México vencer, a gente vai ter Flamengo e América do México. E aí, amigos, podem ter certeza que esse jogo vai estar lotado, porque o América do México é o clube mais popular do México. Talvez Flamengo e América do México sejam os dois clubes mais populares da América Latina. A torcida do América do México é gigantesca. Inclusive, aqui nos Estados Unidos, essa vai ser uma Copa do Mundo de Clubes muito latina, né? Porque os clubes que virão para cá, Boca Juniors, River Plate, os clubes do México, os clubes brasileiros têm torcidas em todo o território americano. Aqui as crianças gostam muito de futebol e aí acabam gostando muito dos clubes da Europa, do Real Madrid, da Juventus, do Manchester City, mas a paixão mesmo que a gente conhece e que faz parte da nossa cultura aqui nos Estados Unidos, quem move essa paixão é a comunidade latina. Os dois jogos com o número de ingressos mais vendidos, por exemplo, são do Boca Juniors. Boca Juniors e Bayern de Munique, Boca Juniors e Benfica vão jogar em Miami, Miami fica na Flórida e a Flórida é o estado dos Estados Unidos que tem o maior número de argentinos. Ou seja, imagine, gente, a loucura. Para devolver para vocês, quero só uma coisa que precisa ser testada aqui nos Estados Unidos, isso eu acho muito curioso, Isaac. É a questão da segurança, de como... Lembrando que a gente teve problema na Copa América do ano passado, aqui nos Estados Unidos, os americanos não estão acostumados a lidar com essa paixão pelo futebol. De que forma? Vamos trazer um exemplo. Então, assim, 80 mil ingressos são vendidos para um jogo do México, sei lá, por exemplo, a Colômbia, do México, do Brasil, enfim. Eles não conseguem entender como outras 100 mil pessoas, sem ingressos, tentam invadir, tentam entrar no estádio. Assim, eles não se preparam para esse tipo de coisa que acaba sendo muito comum no futebol mundial. É assim na Europa também, é assim na América do Sul. Então, para esse tipo de infraestrutura, os americanos precisam se preparar melhor. A Copa do Mundo de Clubes vai servir também para isso, para que na Copa do Mundo de Seleções tudo esteja 100% pronto. É interessante, né, Rizek, pensar nisso, né? Assim, o futebol está crescendo aqui, mas essa questão da paixão, ela é muito única do futebol e aí é preciso saber lidar com ela, né? Um abraço para você, meu velho. Até a próxima aqui no Seleção. Se você acompanhou o programa aqui 2h30 do Âncora Mala e achar que dá para aguentar um pouquinho mais, alguns minutos, fiz uma análise que não é muito otimista dos grupos dos brasileiros do Mundial, está publicado na home do GE, não tenho boas projeções para o nosso futebol, porque é o óbvio quando a gente encara os principais times da Europa. Se você tiver curiosidade, está lá na home do GE. Do Palmeiras, então, que enfrenta o Bolívar amanhã às 7h. À tarde é todo o período que vai de meio-dia até 18 horas? Para mim, sim. Até 6h30. Até às 7h, para mim, é tarde. Então tá bom. Então gostei. Você gostou da gente ser o melhor desse período todo? Claro, lógico, o melhor período da tarde. Você quer ser da noite e da manhã também, o melhor de todos. A gente tem que ser o melhor do dia, mas o melhor da tarde já é bastante bom, bastante relevante. E o melhor da tarde é o Eu só quero saber programa. se o melhor da tarde é só de 2 às 4 ou se a tarde inteira Ele de quer confete, gente. Ele quer que vocês falem que o programa é o melhor do dia inteiro. Tá bom, joguem confete pro PVC, gente. Vamos falar do Palmeiras agora. O Palmeiras enfrenta o Bolívar amanhã, às 7h. O Palmeiras está muito tranquilo, 100% de aproveitamento. É o líder de seu grupo e quer a primeira colocação geral. O PVC continua falando sozinho, tá, 19 horas, é verdade. 19h, 7h, você vai estar lá. Amanhã eu não tô aqui por causa disso. A situação no grupo, como está tranquilo o Palmeiras no grupo G. 12 pontos na liderança, o Cerro Porteño vem em segundo com 7, o Sporting Cristal com 4 e o Bolívar... Deixa eu ver... Chegou a cobrança. Gente. Meio de mês, aquele boletão Lógico que não pagou. Que é cobrança, boletos, multas, com certeza. Vamos falar de futebol e parar com essa bagunça aqui? Centra, volta pra cá, centra. Ô, Hernan, é o momento de o Palmeiras rodar elenco? O Abel tá pensando nisso, já que tá tranquilo. A liderança, né, a gente estava falando até sobre o São Paulo, é importante, mas não é fundamental.
Como é que o Palmeiras está lidando com isso? Até porque é líder também do Campeonato Brasileiro, então vai muito bem nas duas frentes. Mas pode ser o momento de fazer alguns testes, de observar jogadores que estão voltando aí de lesão também. Pensando no Mundial já, talvez, ou é demais? Não, acho que nesse caso, no Palmeiras, não cabe muito essa comparação. Por quê? Porque ele já poupou alguns atletas contra o São Paulo, né? O Vitor Roque estava no banco. Ele mudou 5 jogadores em relação ao jogo de quarta-feira. O Paulinho começou jogando, então assim, eu entendo que a manutenção do Paulinho jogando, começando como titular, vai acontecer nesse jogo da Libertadores, já para ele ter o primeiro jogo dele de Libertadores. Mas assim, rodar o elenco, hoje o Palmeiras, do 1 ao 11, na Pedra, tem 12 ou 13 jogadores. Do 1 ao 11 tem 12 ou 13 jogadores. Estou falando o que é real mesmo. Então, assim, o Palmeiras tem essa capacidade de ter um encaixe com mais de um time, mais de um atleta ali no 11, porque o Palmeiras está vindo de um trabalho que tomou muita pancada no estadual, teve muita gente fora e que agora ele está se encaixando muito bem no Brasileiro e principalmente na Libertadores. Eu acho que tem mais que isso, Renan. Vou dar conta aqui, olha só. 13 ou 14? Olha só, o Everton... O Lomba não está nesse caso. Aliás, tem a história do Lomba poder ir para o Fluminense ou não vai para o Fluminense, enfim. Giai, porque o Marcos Rocha e o Mike ficaram fora disso. Gustavo Gomes, Mikael, Murilo e Bruno Fux. Porque o Bruno Fux virou titular da ausência do Murilo e do Mikael. Piquerez, Vanderlan jogou no Paraguai. Mas esquece o Vanderlan, são 7. Aí você tem Emi Martins e Richard Rios, são os titulares. Sim. Mas o Aníbal joga e o Lucas Evangelista também. Tá jogando. Aí você tem Felipe Anderson. Que no clássico entrou no segundo tempo. Você tem Paulinho, Facundo, Estevão, Vitor Roque e Flaco. O Facundo então, que nem entrou. 17. Facundo nem entrou. Não entrou porque o 26º jogo seguido vinha numa ele descansou. sequência, né, danada. O Facundo é importante. Por que eu tô falando? São 17. Embora a gente fale muito pouco dele, né? Eu digo no geral, né? Eu não pus o Veiga. Ainda tem o Veiga. Eu não pus o Veiga, que certamente está nesse rodízio. Então nós estamos falando de 18 jogadores. O Aníbal Moreno. Com a mesma forma de jogar, eu nem coloquei... O Aníbal passou por aqui. Falei Aníbal com M, Richard Rios com Lucas Evangelista. São 18 jogadores que montam um time que joga com o mesmo padrão tático e técnico. E com desempenho. Sem contar, para mim é muito marcante aquele Palmeiras 1, Flamengo 1 de 2023, em que o Abel fez 4 alterações aos 41 do segundo tempo. Porque, na minha visão, naquele dia, ele achava que se ele tirasse titulares, ele ia perder nível. Ia perder o jogo para o Flamengo, que era mais forte. Hoje você olha para o banco e tem Rafael Veiga, Paulinho, Vitor Roque, se o Flaco estiver lá, ou Flaco, se o Vitor Roque estiver em campo. Você tem Rafael Veiga, você tem Maurício. Evangelista. Você tem Lucas Evangelista, você tem Aníbal Moreno, você Olha tem quantas opções a gente está falando aqui desse Palmeiras, hein? Considerando o Murilo titular, que eu ainda considero. É uma janela espetacular que o Palmeiras fez. E eu não estou falando isso pelos resultados. Assim, pode parecer que eu estou aqui resultadista, mas talvez a maior janela ou melhor janela do Palmeiras nos últimos anos. 6 milhões de reais. Nunca tinha gastado tanto dinheiro para montar um time que não é um time. Time é um novo time, como a gente está falando desde o final do Campeonato Paulista, começo do Brasileirão. Vai ser a terceira academia, nem acho que é a terceira, é a quarta. Mas assim, na camisa estava escrito terceira academia aqui atrás. Aquele time acabou. Alguns jogadores permanecem. Sim. Mas aquele time acabou. Como o time de 94 é diferente de 96, o time de 25 é diferente do time de 23. Acabou aquela história. É um novo time. Esse novo time está em construção. Por isso ele vai ser irregular. Por isso ele vai perder para o Bahia. Por isso ele vai jogar bem um jogo e não vai jogar bem outro jogo. É outro time. Mas é um time que é o time de 436 milhões de reais. É a janela mais cara da história do Palmeiras.
Gastou muito, mas gastou também porque pode, né? Claro. PVC, porque é um clube que se estruturou nos últimos anos, pelo menos nos últimos 10 anos, para conseguir fazer isso e ainda ter um superávit. Entre os times paulistas aí, os grandes, foi o único que terminou o ano passado em superávit. Então, isso é importante a gente colocar também. Aquela tarde ali, Palmeiras deve poupar titulares contra o Bolívar. O que a gente está falando aqui, pelo que eu estou entendendo, não é nenhuma questão de poupar, mas é uma questão de a rodagem do elenco já ser algo natural nesse time, Sim. justamente por ter tantas boas opções, né? Então, rodar já é parte do modus operandi a partir de agora do Abel, porque é o melhor ser feito para o clube mesmo. Olha só, durante muito tempo eu ouvi, toda vez que você achava um exemplo na Europa, você dizia, mas esse jogo o time já era campeão, mas aquele jogo o time já estava resolvido. Tá, pega o caso do Barcelona, que perdeu a vaga na final da Champions. Entre o primeiro jogo 3-3 com a Internacional e o segundo jogo 3-4 contra a Internacional, o Barcelona jogou contra o Valladolid com 9 titulares diferentes. 9. Então isso é rodízio. Ganhou do Valladolid 2-1 e foi em vantagem de 4 pontos para o clássico contra o Real Madrid. Contra o Real Madrid, não mudou o time, mas ele preservou 9 titulares contra o Valladolid justamente para poder fazer os 2 jogos seguintes, que eram semifinal da Champions e clássico contra o Real Madrid. Perdeu a semifinal da Champions e ganhou o campeonato no clássico contra o Real Madrid. Tudo na vida tem ônus e bônus, com perdão da redundância aqui. O Barcelona poupou 9 e manteve o padrão. Tomou um susto do Valladolid e ganhou o jogo. O padrão do Barcelona foi o mesmo. Tá tomando gol feito um maluco, é verdade. 3 da Inter, 1 do Valladolid, 4 da Inter, 3 do Real Madrid, 7 mais 3, 10, 11 gols sofridos em 4 jogos. Verdade. Mas ele ganhou o Campeonato Espanhol nesse cenário, poupando 9 num jogo do campeonato. Você vê, né? Mantendo o padrão. Sim. Poupar não representa cair o nível, né? Rodar o elenco é algo diferente. O Hernan, para o Palmeiras, a primeira liderança, a primeira colocação geral é fundamental? Ou o Palmeiras, se vier é bom, mas se não, vamos ter outras prioridades, manter a liderança aqui do Campeonato Brasileiro? Como que é visto essa posição para o Palmeiras? O Palmeiras se acostumou, né? A ser o melhor da primeira fase. Não é a primeira vez se isso acontecer nessa fase aqui. 20, 22, 23, 24, 25. 5 vezes nos últimos 7 anos. Não, ano passado não. Não, ano passado não foi. Mas são 5 vezes nos últimos 7 anos. Só não foi em 21 e 24. É muita coisa. É muita coisa. Então o Palmeiras está acostumado. Faz a conta aí, PV. 18, 19, 20. 22, 23, 25. Sexta vez, não é? É que agora seria a sexta, né? 25. Sexta, sim, então 25. são 5 dos últimos 7. E o Palmeiras se acostumou, e obviamente é bom pela vantagem, pela questão o Palmeiras olha muito mais o lado esportivo e obviamente os recordes ficam aí para o torcedor, né, para a gente aqui discutir, mas o foco do Palmeiras é essa vantagem que dá nas fases decisivas, de você resolver a parada em casa. Então, para o Palmeiras é importante. E o Palmeiras está vendo o São Paulo no retrovisor, sim, viu? Tá vendo. E assim, e internamente no Palmeiras, dizer assim, tem um rival nosso na cola, que vai pontuar, que vai ganhar seus jogos. Então, vamos fazer aqui o nosso. Então, tem esse olhar da rivalidade em relação a essa primeira fase geral com o São Paulo. Aí, então é interessante, né, ver os dois brigando aí, o São Paulo no retrovisor, o Palmeiras já tá de olho, tipo, opa, deixa eu cuidar do meu lugar aqui, porque Sim. Senão vem alguém. Vamos para mais um intervalo rapidinho no canal, a gente segue. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada, galera, que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!